Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Abre a sua palavra. Que a tua palavra seja pão fresco aqui nessa noite, Jesus. Seja vinho suave para nós. Nós queremos aqui não somente comer, como também beber, Pai, do mesmo Espírito. Que a tua palavra edifique a nossa vida, transforme, liberte e principalmente, Pai, nos encha do teu Espírito. Porque sem Ele nós somos meros humanos planejando coisas pessoais na terra para as nossas próprias conquistas, e o nosso ego só cresce cada vez mais. Por isso nós pedimos aqui, Pai, nos esvazie nessa noite de forma coletiva, para que o Senhor coloque em nós a tua vontade, em nome de Jesus. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte ou sozinho. E chegado já à tarde, estava ali Jesus só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com muito pavor, ou na sua versão, medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais, ou não tenhais medo. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo um vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou: salva-me. E logo Jesus, estendendo as suas mãos, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. É interessante que quando você olha para esse texto, é um texto, eu acredito que nacionalmente conhecido ou mundialmente conhecido. Todas as pessoas que fazem parte de uma palavra de Deus, elas sempre vão deparar com esse texto, aonde um homem de pequena fé caminha sobre as águas em direção ao seu Senhor. Antes deles chegarem nesse momento de entrarem nos barcos agora, ou de entrar no barco e ir para alto mar e enfrentar grandes ventos que sopraram contra aquele barco e levantaram grandes ondas, a ponto de trazer um pouco de preocupação para eles, eles acabam de sair tático de uma experiência sobrenatural com Deus. Repete comigo: experiência sobrenatural. Eles estavam reunidos ali, todos os discípulos de Jesus, e Jesus estava em uma campina longa, um deserto longo, um lugar muito grande, aonde Jesus agora chega diante de uma multidão, e todos estavam com fome, e vem uma criança, repete comigo: criança. E uma criança trazia nas suas mãos ali pães e peixes. Eram 5 pães e poucos peixes. O interessante é que nessa movimentação desse cenário, Jesus, ele olha para aquela criança que traz os peixes e os pães. Todo mundo sabe dessa história. E quando ele pega os pães e os peixes, ele dá graças a Deus, e logo em sequência ele multiplica os pães. Você está aqui ainda? É interessante que quem traz os pães e os peixes era uma criança, e na Bíblia criança é um sinal claro de pureza. Repete comigo: pureza. Sabe o que eu entendo? Tudo aquilo que é puro traz algo muito grande que alimenta uma multidão. Então quando Jesus olha a pureza chegando com os pães e os peixes nas mãos, é sinal de comida, de fartura. Jesus não somente pega os pães e os peixes e multiplica, e aquilo se torna algo incrível. E a Bíblia fala que cerca de 5.000 homens comeram daquela multiplicação. Mas culturalmente falando, não era contado no meio daquelas pessoas as crianças e as mulheres. De acordo com um dado científico histórico sobre o que aconteceu, cerca de 20.000 pessoas foram alimentadas por poucos pães e poucos peixes, que vieram na mão de uma pessoa inofensiva, mas era puro de coração. Por isso que quando eu olho aqui, eles tiveram uma experiência incrível. Todos comeram e ainda sobraram 12 cestos cheios. Na verdade, 5 pães não enchem 12 cestos.
Mas a Bíblia fala que depois de dar graça, multiplicar o alimento, o pão, há agora 12 cestos cheios. A Bíblia vai dizer que Jesus é o pão da vida. Ele pega do seu próprio pão, multiplica tudo aquilo. Agora 12 cestos estão cheios. E 12 na Bíblia representa governo. Repete comigo, governo. Sabe o que eu entendo? Jesus naquele momento estava enchendo todos os governos da terra de provisão. Você está aqui ainda? Porque se 12 cestos representam 12 governos, você faz parte de um governo de Deus que surgiu lá atrás, na Gênesis de Deus, a partir do momento em que Adão ali concebe os seus filhos e vai crescendo as descendências até que 12 tribos é distribuída. Então Jesus, através da pureza, pega os pães e os peixes e ele traz provisão para toda a terra. E o mais interessante disso tudo, todos os discípulos provaram de uma experiência sobrenatural. Eles viram Jesus fazendo fisicamente. Naturalmente a mente humana olha para aquilo e pensa assim: impossível tal homem fazer algo se não fosse movido por Deus. Porque nós vimos a quantidade de pão e peixe que chegou. Não importa quantos pães ou quantos peixes. A verdade é que 20 mil pessoas nunca poderiam comer daquela quantidade de comida e ainda sobrar. Logo em sequência é onde nós entramos no texto que eu vou pregar para vocês aqui. Pretendo pregar bem rápido, só para não desanimar você. Mas quando a gente olha para a Bíblia, no versículo 22, algo sobrenatural acontece, que está bem escondido nesse texto. A Bíblia diz assim: e logo ordenou Jesus aos seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, para Genezaré, enquanto ele ficava ali na terra despedindo das pessoas. Sabe o que Jesus está dizendo? Entre no barco agora e eu quero que vocês vão para o outro lado, para outra margem, porque eu tenho algo para fazer lá. Sabe o que eu entendo com esse versículo? Antes de toda grande experiência com Deus, é preciso grandes movimentações naturais. Eu não sei se você está entendendo, você está aqui nessa noite, mas a maior resposta que você pode dar para Deus a respeito do que você sente por Ele é a sua movimentação natural. Sabe por quê? Muitas pessoas declaram o seu amor por Deus com as palavras. Muitas pessoas revelam o sentimento que tem por Deus com o que estão falando pela boca. E quando a gente olha para a vida das pessoas, dificilmente você vê o cumprimento da palavra no comportamento. Muitos vêm para a igreja evangélica e cantam aquela música da Tamires: vou gastar a minha vida. Não está gastando nada, porque a gente sabe quem gasta e quem não gasta. É porque você não me vê no secreto. Escuta uma coisa: toda grande experiência com Deus que causa uma mudança por dentro sempre vai se movimentar externamente falando. Sabe por quê? A palavra de Deus vai dizer que é impossível, não que há possibilidades, mas é impossível uma cidade ser edificada numa montanha e ela estando iluminada, ninguém a veja. Sabe o que eu entendo? Deus quer que você gere grandes movimentações, para que você demonstre através da prática o que você sente por Ele. Jesus, a Bíblia vai dizer que trouxe uma ordem para aqueles discípulos: ei, enquanto eu fico aqui, vocês precisam ir. Sabe o que está acontecendo? Olha, vocês já ouviram o suficiente, eu não vou com vocês, por isso agora saiam daqui, entrem no barco e vão na direção daquilo que eu tenho proposto para vocês. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Vocês precisam desapegar um pouco agora, porque eu quero levar vocês para viverem experiências sozinhos. Todas as pessoas que carregam sentimentos verdadeiros por dentro pela pessoa de Deus, pela pessoa de Jesus, elas sempre vão estar em contínuas movimentações naquilo que sentem. É interessante, eu nunca vi alguém subir numa montanha russa e tem medo daquele brinquedo, descer o brinquedo normal. Ah, que legal. Olha o loop. A pessoa vai demonstrar o quê? Emoção. Porque quando vai descer dá medo, quando está subindo está normal, mas quando desce tem o grito. Às vezes até quem não tem medo grita, porque é legal. Não é verdade? Sabe o que eu entendo? Nas movimentações do Espírito, o seu corpo sempre vai revelar o termômetro que você carrega por dentro. E nesse momento Jesus está dando uma ordem: vocês precisam se movimentar. Eles provaram uma grande experiência, viram algo sobrenatural acontecer. Agora eles avançam porque eles precisavam de movimentação. Sabe o que eu entendo aqui também? Uma experiência sobrenatural marca a sua vida como um testemunho, mas aquilo não é o suficiente,
Porque se fosse olhar, sobrou 12 cestos. Por que eles não ficaram mais tempo ali? Sabe o que eu entendo? A experiência fortalece a sua fé, mas ela não pode parar você. Toda experiência que te para não foi Deus que gerou. Está me entendendo? Toda experiência sobrenatural que te para não foi Deus que gerou. Eu vi gente subindo aqui em cima desse palco e falando que viu anjo. Eu vi gente subindo em cima desse altar e falando das experiências que tiveram com Deus. Por que então não estão em Deus? Sabe o que eu entendo? Às vezes as experiências são mais emocionais do que espiritual, porque tudo que Jesus faz na terra causa mudança por dentro. Não falo só transformação de caráter, como eu também falo sobre consistência espiritual, sobre insistência espiritual. Por isso Jesus estava levando eles a se movimentarem. E quando você chega no versículo 23, a Bíblia diz assim: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, Jesus estava ali só. Para os discípulos era uma ordem de movimentação: vocês me amam? Então vão lá agora, vocês participaram de uma grande experiência, agora vão, se movimentem, porque eu quero que vocês sejam usados do mesmo jeito. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele subiu numa montanha e ali ele ficou só. Existem coisas que nós vamos viver juntos como igreja, mas toda edificação acentuada flui do seu secreto. Toda edificação acentuada, toda edificação fortalecida, toda edificação inabalável vai fluir de um secreto com Deus. Sabe por quê? Experiência não garante que você fica de pé no outro dia. Se você não cultivar o que você começou em Deus, você não para. Quando eu olho para algumas pessoas, a gente olha elas vivendo a vida com Deus, e a gente sabe que elas têm uma vida pessoal íntima com Jesus, e a gente olha para essas pessoas e fica assim: meu Deus, é incrível como que essa pessoa consegue passar por tudo que está passando e ainda fica de pé. É incrível. Por quê? Não é alguém que está se sustentando espiritualmente de palavrinha profética que recebe nos cultos. É alguém que está por trás edificando algo muito grande. É alguém que está por trás. Às vezes o edifício não aparece, mas a prova viva é que essa pessoa, tudo que acontece com ela é sinal de continuidade. Nada para ela. Enquanto tem algumas pessoas que entram numa fase boa e elas produzem alguns frutos, e esses frutos ali estão desenvolvendo e as coisas estão acontecendo, mas daqui a pouco passa, daqui a pouco para. Sabe por quê? Porque elas fizeram exatamente tudo o que a Bíblia pede, e elas produziram como foi ensinado na igreja local. Mas quando os frutos nascem e a coisa acontece, ela não edificou algo por dentro, algo sozinho com Deus, algo pessoalmente. O que acontece? Os frutos que eram bênção na vida daquela pessoa se tornou agora a maior denúncia da sua edificação. Sabe o que prova? Que gente que gera fruto, que constrói, que faz as coisas acontecerem externamente falando, e não se edifica, não tem estrutura o suficiente para sustentar o que gerou. Aí sabe o que acontece? Os frutos irão condenar tal atitude e principalmente o edifício dessa pessoa. É o que acontece com muita gente que você conhece. Talvez multiplicou célula, talvez ganhou almas para Jesus, mas é o que Paulo disse: tomara que no final de tudo eu não me encontre reprovado. Eu não me encontre reprovado. Agora o que Jesus faz? Incrível. Jesus acabou de gerar uma grande expansão e multiplicação, e liberou uma palavra profética no meio do povo. Jesus dá uma ordem para o povo, para os seus discípulos, e fala: agora vai, entra no barco, sai daqui. E o que Jesus faz? Jesus agora vai para o secreto edificar o edifício, porque ele sabia que ele precisava sustentar tudo o que ele fez. Agora eu quero te falar uma coisa muito poderosa. Sabe o que condenou Jesus? Não foram só as pessoas que não creram nele, foram os seus milagres. Os frutos de Jesus foi o que deixou o povo atormentado, e por isso que Jesus começou a ser confrontado. Primeiro, ele se manifestava como Deus. Segundo, ele fazia coisas que homem natural nunca faria. E terceiro, tocou no coração, de acordo com as escrituras, dos fariseus. Na época eram conhecidos como os crentes. Eles tinham um comportamento de evangélicos. Eles oravam nas esquinas e nas praças, por isso tinham um galardão.
As pessoas já estavam vendo, mas a Bíblia vai chamar os fariseus de pratos limpos por fora e sujos por dentro, conhecidos como sepulcros caiados. O sepulcro por fora, ele tem toda uma armação e uma decoração, mas por dentro não existe nada que presta. Sabe o que eu entendo aqui? O mais importante nessa terra não é o tanto que você fez ou o tanto que você vai fazer, mas principalmente quem você está se tornando. Você precisa abrir seu entendimento para isso. E quando eu olho para esse momento aqui, a Bíblia vai dizer que Jesus ficou só. Ele sai para ficar sozinho. A solidão representa duas coisas. Para quem ainda, querido, não é consistente, a solidão é um perigo. Mas para quem já está fundamentado, a solidão é uma preparação. Ficar sozinho com Deus e ficar sozinho às vezes é importante, porque se não fosse, Jesus não tinha feito. Esses momentos de solidão com Jesus não quer dizer que ele estava triste. Ele saía para ficar só, porque ali ele falava com Deus. Ali ele sozinho, eu acredito que ele edificava o que era mais importante. Mais importante do que fazer poucos pães e poucos peixes, edificar e sustentar quase 20 mil pessoas, era estar no Pai, afirmando constantemente o que ele deveria ser e se tornar. E ele foi, e ele continuou sendo em toda a palavra de Deus. Sabe o que eu aprendo com Jesus? Jesus não ficava eufórico com tudo que ele fazia. Você já viu algum momento na Bíblia Jesus eufórico com tudo que ele fez? Não. Na maioria das vezes Jesus fazia e dava a linha. Sabe o que Jesus tinha? Convicção. Ele sabia que mais importante era estar com Deus do que fazer o fruto acontecer, do que fazer a movimentação acontecer. E o que eu percebo nesses dias, as pessoas ficam tão empolgadas com o que elas fazem, que o que elas fazem às vezes para ela. Sabe por quê? Vai chegar um momento que tudo que é experiência para nós aqui na terra pode acabar, e vai restar só o que você se tornou. Você sustentaria hoje, se não tivesse mais nenhuma experiência sobrenatural com Deus, o que Jesus chamou você para se tornar? Você sustentaria? Nós estamos vivendo talvez os princípios das dores, queridos. Você continuaria se não houvesse mais movimentações sobrenaturais? Se você não chorasse por aquela palavra, você continuaria? As pessoas estão mais na igreja hoje pelas movimentações que a igreja faz, do que para se tornar alguma coisa em Deus. Pastor, você está ficando doido? Não, eu provo isso para você. Sabe como? Se você não tem vida no seu secreto, você é só mais um trabalhador de uma empresa que abre todo dia, tem hora para abrir, tem hora para fechar. Mas sabe o que vai acontecer? Uma hora você vai cansar. Uma hora você vai ter que aposentar. Por quê? Porque você se tornou alguma coisa ou uma pessoa que foi mais externo do que interno. E o externo cansa. O externo uma hora acaba. A sua mente, a sua cabeça é igual o clique de uma fotografia, de uma máquina fotográfica. Ela tem não sei quantos cliques, milhões de cliques, mas uma hora o clique acaba. Uma hora o poder de resolução dessa lente acaba, e só resta uma câmera, simples como as outras. Talvez você não sabia disso, mas os seus cliques estão sendo batidos. Uma hora vai sobrar só o que você construiu por dentro. E eu te pergunto, quando os seus cliques acabarem, o seu nome ainda vai ficar perambulando por essa terra? Eu estou pregando sobre um nome que o clique já acabou há muito tempo como homem natural, e ele continua clicando cada vez mais. Todos os discípulos da palavra de Deus continuam pregando até nos dias de hoje. E a pergunta para você é: você continua caso as experiências acabem? Tem gente que veio na igreja hoje, nessa noite, buscar renovo de Deus, e você vai receber do renovo de Deus. Ah, é porque eu estou pregando? Não, querida, é porque se você está aqui com maturidade, você sabe que dependente de quem pregue, você vai se entregar para Jesus, e Jesus vai falar com você. É interessante que tem crente que seleciona quem quer ouvir. Ah não, esse eu vou ouvir porque ele tem mais poder que o outro. Na verdade não, é você que está na terra, querido. Ninguém tem mais poder do que o outro. A verdade é que um dia o seu coração está aberto e no outro não. Tudo está ligado ao que você está construindo por dentro. Se eu pudesse te dar um conselho, e talvez o último conselho que você ouviria da minha vida, eu diria para você: se preocupe em cuidar muito mais daquilo que você pode se tornar por dentro.
do que sair fazendo as coisas para você ficar ou se sentir satisfeito com o que você gerou, sendo que lá na frente você não vai dar conta de sustentar o que você fez. Se torne, construa por dentro. É um conselho. Eu aprendi uma coisa: quanto mais você se edifica por dentro, menos desgastado você fica, e mais saudável tudo que acontece através de você fica, e tudo que é saudável permanece. E Jesus disse: o seu fruto, para ser verdadeiro, ele deve permanecer. Por isso aqui, edificando a sua vida de alguma forma, nem tudo é multidão. Sabe o que eu estou entendendo, pastor, nesse tempo de crise, de pandemia, de coronavírus, de sei lá o que está acontecendo nesse negócio, não quero nem entender mais, cansei desse assunto. Sabe o que eu estou entendendo? Deus está levando o povo para casa. Sabe o que é casa na Bíblia? De acordo com a palavra de Deus, você é o sacerdócio real de Jesus, é a habitação de Deus. Deus está te levando para casa, para que você repare a casa. Agora tem gente que reclamava de tempo, hoje tem tempo e continua sem edificar a casa. Ah, você não ora todo dia. Na verdade, talvez você ora na célula, no discipulado, no culto você ora. Chegou uma fase que eu negociei com Deus, falei: Deus, eu não sou muito bom com esse negócio de TSD não, mas vamos fazer o seguinte: todo culto vai ser um TSD. Aí sabe o que eu fazia? Na hora do louvor era meu TSD. Em casa você escuta a música, não escuta? Aí eu vim aqui pro meu cantinho. Quando era no Veneza, era lá no cantinho do Veneza. Eu ficava lá as 3 músicas, pegando tudo. E aí quando ia para a palavra, eu sentava, pegava às vezes um telefone, uma caneta, ou ficava concentrado. Às vezes a Bia vinha me conversar: ai, que você ficou, sabe? Cala a boca, deixa eu aprender a palavra. Na hora da palavra ficava me chamando: para. Aí sabe o que acontecia? Ali eu comecei os meus TSDs. Mas o TSD tem que fazer em casa. Não, o TSD é viver uma vida no Espírito toda hora. É isso. O pastor está de prova toda mensagem que ele prega, e eu já ouvi, eu falo com ele. Está achando que é porque eu sou superdotado? Não, foi porque eu aprendi. Aí sabe o que eu fiz? Nos outros dias que não tinha culto, aí eu fazia em casa. Era um saco. Mas eu criei consistência e disciplina. Está me entendendo? Aí hoje, quantas células você tem, pastor? Não sei. Quantos discípulos você tem? Não sei. Aí você está desleixado? Não, não estou não. Eu estou em Deus, querido. Não estou preocupado com as coisas de fora. Porque se eu estou em Deus e eu estou saudável em Jesus, as coisas de fora vão acontecer naturalmente. É isso que Deus quer de você. Jesus se retira para ficar sozinho. Escuta, você precisa adentrar nesse tempo no seu secreto, para que você edifique o que Deus quer que você seja. O maior fracasso na vida de um homem é ter sucesso naquilo que ele não foi chamado para fazer, querido. E por isso Deus quer que você edifique o seu interior. Não importa da boca de quem você vai ouvir isso. Deus quer que você edifique a sua vida íntima com Ele. E no versículo 24 continua: mas o barco estava já no meio do mar, não tinha como mais voltar, e o barco estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. As ondas engoliam aquele barco. Sabe o que eu entendo? Eu nunca vi mar brando fazer marinheiros experientes. Depois de uma grande experiência do sobrenatural de Deus, Jesus pede agora para os discípulos entrarem no barco. Sabe para onde Jesus mandou os discípulos? Para o meio de um mar, onde as ondas iam engolir aquele barco. Foi o que o Espírito fez com Jesus quando ele saiu do Jordão. A Bíblia fala que quando Jesus sai do Jordão, ele recebe o Espírito, uma experiência sobrenatural com o Pai. Ele escuta a voz do Pai na terra. A primeira vez que Jesus escuta a voz audível de Deus na terra. O céu se abre, toda aquela experiência, a pomba vem, e aí Jesus sai. O que o Espírito faz? A Bíblia fala que o Espírito pega Jesus e leva ele para o deserto. E agora Jesus está ali ministrando, e ele libera uma experiência sobrenatural para aqueles discípulos. O que ele faz? Os discípulos, acreditam que eles ficaram assim: uau, que poderoso isso. Será que nós vamos fazer a mesma coisa? E agora eles serviam os pães ali para as pessoas, empolgados: eu sou discípulo desse cara, esse cara é poderoso demais. Aí Jesus vira para eles e fala assim: entra no barco. É interessante, Jesus falou: entra no barco e vocês vão sair lá em Genezaré.
mas Jesus não falou o que tinha no meio. Jesus sempre revela o começo, aponta para o final, mas o meio ele não fala. Por quê? É o que acontece no meio que vai fazer você se tornar aquilo que ele tanto quer. Então os discípulos saíram de forma sobrenatural. Acredito que saíram comentando: você viu, virou tanto pão, esse cara é maluco, olha o tanto de coisa que esse cara fez. Empolgados, entraram no barco e começaram a cantar essa música aqui do Espírito, e foram adorando. Daqui a pouco o mar começa a ficar agitado. Sabe o que Jesus estava fazendo com eles? Estava enviando esses meninos, esses jovens, porque eles eram jovens, para o meio de uma grande confusão no meio do mar, para saber se tudo que eles viveram lá em terra iria se perder quando as ondas começassem a afrontar a vida deles. Agora eu quero te perguntar, o que Paulo estava querendo dizer nesse texto? 2 Coríntios 4,16 diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória ainda muito mais excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que veem são temporais, passam, mas as que não se veem são eternas. Sabe o que Paulo está dizendo? Calma. Esse peso de tribulação vai produzir para você um peso de glória ainda muito mais excelente, porque ainda mais que o nosso exterior, não só você, mas tudo que acontece por fora, esteja desgastado, vai acabar. O seu interior está se renovando dia após dia, porque aquilo que é externo é passageiro, mas o que é interno permanece para sempre. Sabe o que isso quer dizer? Tudo que você desenvolve ou constrói por fora pode perecer, mas o que você gera por dentro permanece para sempre. Isso que Paulo está dizendo, ele revela de forma poderosa. Eu não sei se você está entendendo aqui nessa noite, querido, mas nós estamos hoje nesse dia no meio do mar, dentro de um barco, e as ondas estão agora atacando esse barco, açoitando esse barco, e os ventos estão contrários. Nós não estamos remando a favor. Sabe o que eu estou pegando? Sabe qual chave Deus está me dando aqui hoje nessa noite? Deus está fazendo de você um bom marinheiro, querido. Deus está colocando você em situações complicadas. Sabe por quê? Nas aulas anteriores Ele te ensinou sobre o sobrenatural dEle, Ele te ensinou sobre os dons espirituais, Ele renovou você, te encheu do Espírito Santo, te deu dons, te fez se tornar alguém que fluiu no sobrenatural. Ele te trouxe experiências, e agora o que Ele fez? Te mandou para o alto mar, e o vento está contrário. Eu estou pregando para a gente que está aqui presencialmente falando, que está vindo de uma temporada de desânimo, está vindo de uma temporada de viver uma vida no automático, está sendo confrontado pelo contexto que está vivendo. Você é daqueles que fica feliz e fica bem quando tudo bom acontece, tudo de bom? Ou você é daqueles que quando alguma coisa ruim acontece, você fica ruim junto com o que aconteceu? Precisamos ser mais consistentes. Deus está fortalecendo você como um servo, como um discípulo completo. O que é um discípulo completo? É aquele que prova de algo sobrenatural da parte de Deus, mas o dia que não tiver pão também, vai ficar com a cabeça erguida. Ainda que a figueira não floresça, você precisa continuar, você precisa permanecer. Ontem eu preguei uma palavra poderosa aqui sobre a vida de Ana, e algo me despertou em Ana, porque Ana tinha de tudo para não voltar de ano em ano na casa do Senhor para clamar, para buscar, e ela voltava, enquanto Penina, que tinha tudo, ficava em casa com tudo que ela construiu. Deus está fazendo de você alguém mais forte nesses dias, amém? E o versículo 25 diz: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. A quarta vigília. Sabe o que está acontecendo aqui? Todas as vezes que nós passamos momentos difíceis, Jesus vem, querido. Só sobrenaturalmente alguém anda sobre as águas. Outra coisa, Jesus burlou o tempo, querido,
Porque de acordo com o contexto, até que Jesus entrou para orar, muitas horas se passaram, muito tempo se passou, o barco já estava horas dentro do mar. O interessante é que não foi só ele vir sobre as águas, mas como ele chegou ali perto do barco. Será que Jesus foi surfando as ondas? É uma coisa muito doida, porque andar sobre as águas é algo que chama os nossos olhos, mas a questão da relação do tempo em que ele chegou no meio do caminho. Agora eu te pergunto, será que Jesus foi correndo no meio da água, pastor, até chegar? Ou será que ele simplesmente transfigurou, desapareceu, igual o Filipe lá, né? Jesus aparece perto do barco. Sabe o que eu entendo? Todas as vezes que nós estamos passando por tempos difíceis, ele aparece. Se você é fiel, eu estou pregando para a gente que está aqui agora, você que está me ouvindo na internet, você que está aqui presencialmente falando, presta atenção. Eu estou falando para a gente que já viveu os piores momentos da vida, e quando estava para consumar o pior momento, alguma coisa aconteceu. Ai meu Deus, eu estou aguentando mais, tem essa conta para pagar. E aparece alguém andando sobre as águas e fala assim: Deus mandou te dar. Está passando problema, eu não sei mais o que vai acontecer comigo, não sei mais o que. Alguém chega e põe a mão: Deus mandou entregar para você isso aqui, receba. Uma chave vira. Sabe o que eu entendo? Às vezes é preciso o mar balançar o barco, para que você entenda que uma hora ele vai chegar, querido, na sua vida. Ele sempre chega, ele sempre aparece. E o pior de tudo, não é a primeira vez que ele apareceu na minha vida e na sua. E toda confusão é a mesma coisa. Eu estou perdido, o mar vai quebrar meu barco, eu vou morrer. Não, ele sempre aparece. Me fala o dia que você continuou fiel em Deus e entrou nos piores momentos e você não saiu vivo deles. Não importa o estágio de problema que você enfrente, ele vai aparecer. Ah, pastor, pequei, ele vai aparecer com sangue nas mãos. Ah, pastor, não sei mais de onde vai sair dinheiro, ele aparece. Não é se é dinheiro ou se é sangue. A verdade é que ele chegou andando nas águas e ele encurtou o tempo no barco. Que coisa mais doida do que isso? É o que Jesus está fazendo nesses dias. A quarta vigília, isso quer dizer que era mais ou menos 3 horas da manhã. Pensa, nos filmes de terror é a hora que os fantasmas aparecem tudo. Acredito que na hora que chegou aquele negócio esquisito no barco, Pedro olhou e falou assim: pronto, é a menina do exorcista agora que chegou ali. Jesus, ele aparece, você precisa confiar. Sabe o que eu entendo? A Bíblia fala que naquele momento, a quarta vigília, Jesus apareceu. Uma coisa é certa: o choro pode durar uma noite inteira, querido, mas a alegria, ela vem pela manhã, em nome de Jesus. Você precisa acreditar nisso, querido. Logo pela manhã ele aparece, ele vem. No versículo 26 a Bíblia diz: e os discípulos, vendo ele andando sobre as águas, as águas assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E a Bíblia vai dizer que eles gritaram com grande medo. Eles ficaram assustados, eles gritaram de medo e acharam que era um fantasma. Sabe o que eu aprendo aqui? Homens grandes também sentem medo. Homens grandes também se preocupam. Ah, mas você acabou de falar aí sobre Jesus aparecer. Ele vai aparecer, mas vai ter medo. Sabe por quê? Você é homem natural. Homens grandes também sentem medo. Eu quero te perguntar: quais são os seus medos hoje? O que tem colocado medo em você? Eu não falo de um susto, ai, tomei um susto, não. Eu falo de pavor. O que traz medo para você, que tira a sua paz, que te deixa inquieto. Alguns estão com medo de perder muitas coisas. Outros estão com medo do futuro. Não sabe o que vai ser amanhã. Outros estão com medo de ficar sozinho. Ah, eu não tenho amigo nenhum, minha família, não vou casar. Alguns que não vão casar mesmo não. Coitado, já gritou, aí já está no espírito, estou falando. Alguns estão com medo de não agradar todo mundo.
Ai, o que vão pensar? O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Sabe qual que é meu medo nos dias de hoje? De perder o temor, querido. Porque se eu perco o temor, eu perco o medo. E sabe o que eu entendo? Se o medo não fosse um sistema natural colocado dentro da sua cabeça, que é chamado de modo de reação, você estaria enfiando a sua vida em muitos lugares. Sabe por que eu tenho medo de perder o temor? Porque se eu perco o temor, eu perco o tremor, que é o medo. E se eu perder o medo, eu fico corajoso. E um homem sem Deus corajoso, ele faz tudo aquilo que Deus não agrada. Eu tenho medo, querido. Se você não tem medo de alguma coisa, você precisa ter. Eu não tenho medo, não. Tem que ter. Sabe por quê? Medo é um dispositivo natural que Deus colocou na vida do homem, que vai mostrar e fazer ele reconhecer as linhas de limite dele. Por isso que quando você pega a sua mão e alguém fala assim, tá vendo, tem um fogo aqui, põe a mão no fogo, a sua cabeça logo se prepara. Não, se eu colocar a mão no fogo, eu vou queimar. Agora eu te pergunto, você já ficou com a sua mão em cima de um fogo e queimou e falou assim, dói mesmo, rapaz? Não, por quê? A sua cabeça te prepara para o medo. O medo te faz ter limites. A minha oração hoje nessa noite é para que Deus coloque mais medo na sua linha de limite, para que você tenha temor. Algumas coisas é temor. Agora no 27 diz assim: Jesus porém lhes falou dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Logo que Jesus percebeu que são de véu, sabe o que Jesus faz? Jesus tira o véu do rosto e fala: opa, sou eu. E ele fala: tem de bom ânimo. Todas as experiências que você busca e recebe do Senhor Jesus vai ser o suficiente para te manter animado. Sabe por que muitas pessoas desanimam? Porque elas não estão vivendo uma vida de revelações em Deus. Uma experiência com Deus pode mudar o curso da sua vida, querido. Eles ficaram com medo, logo quando viu que era Jesus, agora passaram a ficar curiosos e ficaram à vontade. O que é doido é eles começarem a conversar com Jesus agora. Jesus entrou no barco? Não. Agora tudo ficou doido, porque tinha medo. Jesus se manifestou e se revelou o que aconteceu. Todo mundo entrou num ambiente sobrenatural, e eles ficaram trocando ideia com Jesus lá dentro da água, em pé. Agora o que me chama a atenção, a Bíblia fala aqui que o mar e as ondas ainda não tinham cessado, porque só depois que Pedro subiu que o vento parou de soprar. Eles ficaram ainda conversando consigo mesmo. As experiências que Jesus traz para você por meio de uma revelação, as experiências que Deus traz para você por causa de um encontro com Deus, em um culto como esse, em uma palavra revelada a um profeta que fala na sua ação. Pessoas insatisfeitas são pessoas paralisadas, não tem nada que instiga. Quando a gente tem uma experiência, quando estava até de manhã na internet, ah, você está lembrado de mim? Nunca vi na minha vida. Você lembra de mim? Eu não, quem eu sei? Uai, eu não lembro de mim. Sem ter uma experiência com Deus. Sabe o que te mantém animado? É uma revelação. E sabe quem encontra a revelação? Quem está no lugar certo, na hora certa e buscando as coisas certas. Só vai ter revelação, para resumir para você, quem busca por ela. Se você não receber uma revelação, uma hora a igreja fica chata. Se você não receber uma palavra que muda o curso da sua vida, uma hora a pregação fica chata. Aí o pastor vira e fala assim: abre a sua Bíblia lá em 2 Reis. Ixi, começou. Vai falar de nome difícil, cidade difícil, fica chato. Mas quando você tem uma revelação, a palavra de Deus se torna, querido, fogo na sua gasolina, queima o seu coração. Por isso que a igreja fica chata para um monte de gente. Por quê? Está faltando revelação. No versículo 28 diz, já estou acabando: respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. 29, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro foi o primeiro a entender o ambiente sobrenatural. Enquanto os outros ficaram ali olhando, Pedro logo é usado. Então se é você, será que Pedro duvidou? Claro que não. A verdade é que Pedro queria realmente uma experiência. Se é você, então fala alguma coisa para saber do que aconteceu lá atrás agora. Não, ele fala: deixa eu pular nesse negócio também. Sabe o que eu entendo com essa parte desse texto? Crie
por isso falei. Pedro acreditou, e por isso ele disse: quem escuta a voz do céu sempre será ousado, muito ousado para mudar de nível. Quantos querem mudar de nível nessa noite? Eu quero mudar de nível, querido. Seria muito mais confortável continuar no barco de forma natural, mas algo impulsionou a vida de Pedro a sair do natural e entrar numa vida sobrenatural. Seria muito mais comum, normal, ficar lá sentado naquela cadeira, naquele barco preto. Seria comum. Mas algumas pessoas no ambiente profético, por meio de uma revelação, eles se sentem incomodados. O barco fica desconfortável, tudo fica normal demais. Se você começar a andar com gente normal, você fica normal demais. Mas se você começar a andar com gente doida, você fica doido também. Por isso tem que andar com gente cheia do Espírito Santo. Eu não sei você, querido, mas eu estou cansado do barquinho. Eu estou cansado daquele lugarzinho onde fica movimentando nas ondas. Eu estou cansado desse lugar comum. Eu estou cansado desse lugar de movimentação natural. Eu quero alcançar um nível de ousadia, a ponto de eu olhar para ele e falar: ei, deixa eu pular também. Sabe o que Pedro fez? Pedro para. A Bíblia não vai dizer que quando ele escutou assim: vem, Jesus não falou mais nada. Vem, mas você tem que ter cuidado. Não, ele falou: vem. A Bíblia não fala que Pedro colocou o pé na água. Não. A Bíblia fala que ele coloca os olhos e ele salta. Ele para nas águas. Tem que ser maluco, tem que ser doido. Para subir de nível tem que sair do ambiente natural. Para subir de nível tem que ter coragem, querido. Tem que ter ousadia. Porque senão você vai ver o que parece fantasma, mas é Cristo. E vai ficar: oh. Você vai ver ele se aproximando no tempo de caos e vai ficar: oh. E enquanto isso, quem entendeu o ambiente profético vai saltar do barco, vai andar nas águas e vai ter uma experiência sobrenatural. Sabe o que Pedro estava dizendo? Olha, você é o cara e eu me inspiro em você. E eu não vou deixar a Bíblia registrar que só você andou sobre as águas. Apenas Jesus e Pedro andou sobre as águas. Ousadia, coragem. Deus está dizendo aqui hoje nessa noite: sai da sua zona de conforto chamada justificativas. Sai. As suas justificativas escondem o que você é para as pessoas, mas não tem como esconder o que você é para você mesmo. Se você é um inconformado, tudo aquilo que te traz para um tempo natural vai te incomodar. E você tem que sair da zona de conforto. Qual que é a sua zona de conforto? Para alguns é a quarentena, a gente entende. Mas para muitos aqui é a justificativa. Para muitos aqui: eu não estou bem, eu não estou bem, eu não estou bem. Tá, você já falou, e agora você vai fazer o quê? Vai continuar observando? Você está achando que eu estou rindo todo dia, querido? Você está achando que eu acordo no espírito sorrindo e dando gargalhada todo dia? Não é não. Você está achando que eu estou movimentando a minha vida em Deus por conta das experiências que eu tive ontem? Não. Consistência se dá com tempo de preparação e edificação. Enquanto muitos ficam justificando: ah, é porque o fulano de tal, ah, é porque está assim, ah, é porque eu não estou me sentindo bem, ah, é porque o fulano falou isso comigo. Escuta uma coisa: enquanto a sua zona de conforto for a justificativa, o barco vai ser o seu lugar. Você tem que sair da sua zona de conforto. Versículo 30. Mas sentindo um vento forte teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me por favor. Sabe o que eu aprendo aqui? Já estou acabando. Não importa o seu nível de experiência, Deus sempre vai resistir aos soberbos e dar graças aos humildes. Pedro foi soberbo? Não. Demonstrou com comportamento? Não. Mas a Bíblia diz que Pedro começou a afundar. Seus níveis de experiências com Deus não faz de você, querido, alguém melhor do que outra pessoa. Sabe o que são seus níveis de experiência com Deus? Revela o tamanho da graça de Deus sobre a sua vida. Porque a glória de Deus sempre vai revelar a sua natureza caída, querido. Olha para o seu coração. Olha para
para dentro de você? Está achando que tem alguma coisa que presta aí dentro? Se não é a graça de Deus, misericórdia de Deus e purificação com o sangue de Jesus, todos nós estaríamos desqualificados. Não use da sua experiência com Deus para achar que você é mais importante do que alguém. Suas experiências com Deus apenas vai revelar que você foi alcançado por graça. Sabe o que é graça, querido? Tomara que você não me escandalize, mas também não estou nem aí. Graça é a maior revelação de Deus para a terra. A Bíblia diz que você estava cativo em um império de trevas, e aí você foi transportado por um transporte chamado graça para o reino do Filho do seu amor. Sabe o que eu entendo? Você nunca deixou de ser escravo. Agora eu sou livre. Não, você não é livre. Quem disse para você? Na verdade você só se tornou escravo de um reino mais leve e mais suave. Mas a Bíblia fala que você é um servo, e servo continua escravo. Sabe o que é a graça nos dias de hoje? É uma armadilha boa de Deus para te fazer escravo de uma abundância e de uma proteção poderosa, santa e que sabe o que está fazendo. Isso é graça. Ah não, porque agora eu fui alcançado pela graça e eu vivo como eu quero. Não, mentira. Porque a Bíblia fala de um monte de segmento que você tem que seguir quando você está em Cristo Jesus. Se você não está seguindo, você ainda continua um prisioneiro do mundo. Não é porque eu não estou no mundo, mas também não estou em Deus. Escuta uma coisa, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, querido. Então a graça só transportou você de um império para um reino. Sabe o que é império? O que é construído com força. Sabe o que é reino? É um segmento de submissão e autoridade que se faz por admiração. Sabe como o diabo ganha os seus servos? Impondo força. Sabe como Jesus ganha os seus servos? Se colocando numa cruz, querido. Enquanto Satanás se movimenta com morte e destruição aos seus servos, Jesus largou a coroa, largou o trono, se colocou numa cruz e disse: eu não estou impondo para você, mas se você olhar para mim, você vai encontrar a vida. E a Bíblia fala que depois que ele morre e ressuscita, ele libera o transporte na terra, e o nome do transporte é graça. Jesus te resgatou por graça. Aquele que está de pé, cuide para que não caia, ou para que não afogue. Pedro, talvez na sua cabeça assim, ele não era tão experiente com Deus, mas ele era experiente com o mar, querido. E um pescador naquela experiência se afogar em alto mar, alguma coisa muito séria aconteceu. Pedro começa a afundar. Se isso aconteceu com Pedro, que estava com Cristo, imagino que não pode acontecer com você aqui nessa terra. No versículo 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Homem de pequena fé, por que duvidastes? Mas a Bíblia fala que Jesus estendeu as mãos. Repete comigo: Jesus estendeu as mãos. Ele pega Pedro e coloca Pedro novamente no barco. Aí o vento se acalma. Sabe o que eu percebo aqui? Deus é um Deus de segundas oportunidades. Deus é um Deus de novos começos. Hoje nessa noite Deus está te dando uma nova oportunidade. Muitos homens na Bíblia precisaram recomeçar. Adão precisou recomeçar porque tropeçou. Deus o levantou e o colocou numa segunda oportunidade. Moisés teve que começar tudo novamente. O recomeço de Moisés veio também por meio do Senhor. Noé teve que recomeçar depois que o dilúvio baixou. Davi também teve que recomeçar. Em Mateus 14:33, a Bíblia vai dizer: e então, aproximando-se diante do barco, todos que estavam juntos, eles adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Todas as experiências que temos com Deus sempre será para a glória de Deus. Homens que tiveram novos começos entregaram a sua vida para a glória de Deus. Tudo que você faz é para a glória de Deus.
Orei, a pessoa foi curada, para a glória de Deus. Orei, Deus fez, para a glória de Deus. Porque o dia que o homem atrair para si a glória que não é dele, ele está colocando na sua vida um fruto que não foi ele que gerou, e esse fruto o matará. Por quê? Ele não tem estrutura para suportar o peso de uma glória que só é dada para Deus. Eu não sei o que Deus falou com você aqui, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus multiplicou os pães e te mandou entrar no barco, e diz que você vai chegar do outro lado, mas o que você vai viver nesse meio de caminho a gente não sabe. Você está pronto para ser provado na sua fé da forma mais absurda como você nunca foi? Você está pronto talvez para viver como uma igreja perseguida, da chava da glória cair no manto na sua casa, rodopiar pela internet? Você está pronto? Ah não, porque eu creio que Deus vai enviar tempos melhores. Tomara que esse tempo melhore, mas a verdade é que a Bíblia diz que quanto mais se aproximar o fim, pior as coisas ficam. Não existe mundo melhor, querido, existe mundo pior. E quanto melhor tiver, mais longe está Jesus. Agora eu quero te perguntar: o mundo está bem? Sim ou não? É sinal que Ele está perto, querido. Perto está o Senhor da glória. E aqueles que são sensíveis podem sentir a presença do Senhor. Maranata, ora vem Senhor Jesus. A Bíblia diz que Ele virá como um ladrão de noite. Fica de pé no seu lugar, você que me escuta. Você que está na sua casa, fica também. Levanta desse sofá que eu estou vendo que você ficou sentado. Levanta. Coloca a sua mão no seu coração, onde você está. Espírito Santo, o começo é de um Deus bom que salva o pecador, caminho de redenção, e o final é que há uma eternidade, Jesus. Ruas como de ouro, adoração contínua, mas o caminho é: no mundo tereis aflições, tempos de dores, ó Deus. Todos os homens na Bíblia passaram por tempos de dores. O que é pandemia no século 21 e 2020? Lá no Egito foi 10 pragas. O tempo está passando, Jesus. E nessa escola chamada Terra, nós precisamos aprender a ter mais temor. Aumente o meu, Jesus, eu preciso. Nos tire da zona de conforto nessa noite. Nós precisamos de uma revelação, Pai. Nós precisamos saltar do barco. Você que está aqui hoje nessa noite e que deseja subir de nível, eu queria desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui para frente. Você que quer mudar de nível, dê distância dessa pessoa aqui na frente. Pastor, mas eu não estou tão bem. Então ficar bem é mudar de nível. Pastor, mas eu estou no meio do olho do furacão. Sair dele é mudar de nível. Pastor, eu estou muito bem. Então você vai ter que saltar no barco. Pastor, mas eu já estou na água. Então não afogue, querido. Deus está me dizendo que algumas pessoas específicas, como histórias específicas diante de Jesus aqui, que vão vir na frente. Arasoria candarabadasiri abaixara candaradaço mihanjai dasi canderiabadas. Jesus não vai te empurrar do barco, é você que salta. Aí com Deus no seu secreto, você está numa montanha, é lugar de solidão, é lugar de secreto. Você precisa gerar. Uma revelação de Deus está vindo sobre a sua vida hoje, fresca, para te apontar uma rota que vai te levar a um lugar, querido. Hoje nessa noite você precisa saltar. E você precisa, em nome de Jesus Cristo, aqui agora, toma posse de uma revelação. A revelação vai mudar o curso da sua vida. A revelação vai te direcionar para um outro nível. Espírito Santo, aqui nessa noite existem pessoas. Você que não veio à frente, você pode comigo orar por essas pessoas. Não é por você,
Mas olhe por essas pessoas que estão na frente. Talvez você sabe quem é, sabe a história que a pessoa está vivendo. Talvez você conhece tanto que você é quem escuta as justificativas todo dia. Confronte em oração, você é profeta de Deus. Pai, eu oro para que essas pessoas aqui nessa noite, as pessoas que me escutam dessa live agora, aonde estão, eu oro para que no nome de Jesus o barco, Pai, perca o conforto, e nós possamos agora surfar as ondas do Espírito, Pai, no nome de Jesus. Apenas pessoas que carregam uma revelação dentro de si é que tem poder para mudar também destinos. Uma revelação afia um coração, e um coração afiado e alinhado, Pai, tem autoridade para declarar do seu nome. Por isso eu oro para que nessa noite essa pessoa que está me ouvindo aqui presencialmente, você que está em casa me ouvindo, que Jesus pegue você agora, que Ele quebre todas as justificativas, que Ele te aponte um caminho agora, e você saia da inércia, em nome de Jesus. Existem caminhos do Senhor para a sua vida, existem águas mais fundas em Deus, e você pode mergulhar, mas para isso você precisa decidir. Repete comigo essa oração, diga: Senhor, mais alto: Senhor, hoje nessa noite eu recebo uma revelação, e eu vou me movimentar, porque eu preciso mudar a minha rota, até tocar o Senhor. Andando sobre as águas, não naufragarei, e eu chegarei até o Senhor, e eu viverei. Os meus últimos dias serão os melhores dias nessa terra, te servindo, fazendo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor nesse lugar. Você que está em casa também, aplauda o Senhor aonde você está, e que essa palavra desperte você, em nome de Jesus. Volte para o seu lugar.